Você já se perguntou como civilizações antigas, sem máquinas, sem computadores e sem a tecnologia que temos hoje, conseguiram erguer monumentos tão grandiosos que até hoje nos desafiam? Do deserto ardente do Egito às selvas da Ásia, passando pelas montanhas da América e pelos vales da África, existem construções que não são apenas obras de pedra, mas enigmas eternos. Hoje, no Mundo Obscuro, você vai conhecer 10 construções enigmáticas do mundo antigo que até hoje guardam segredos que ninguém conseguiu decifrar completamente. Prepare-se, porque cada uma delas é um portal para o mistério. Do deserto ao oceano, vamos viajar por lugares que desafiam a razão e a imaginação. No coração do deserto egípcio, ergue-se a Grande Pirâmide de Gizé, a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Construída há mais de 4.500 anos, ela desafia a lógica até hoje. Cada bloco de pedra pode pesar até 80 toneladas, e foram necessários milhões deles para erguer essa estrutura monumental. Mas como? Rampas colossais, milhares de trabalhadores, ou algum segredo perdido na poeira do tempo? O alinhamento das pirâmides com as estrelas de Órion é tão perfeito que muitos acreditam que os egípcios tinham conhecimentos astronômicos além do imaginado. Mistério ou acaso? Talvez nunca saibamos, mas as pirâmides continuam a nos lembrar do passado grandioso. No interior da Inglaterra, ergue-se um círculo de pedras gigantes, misterioso e solitário. Stonehenge foi construído há cerca de 5.000 anos. Algumas pedras vieram de pedreiras a mais de 200 quilômetros de distância, sem rodas, sem máquinas, apenas com a força humana. Mas qual era a sua função? Observatório astronômico? Local de rituais sagrados? Portal espiritual? Cada solstício de verão, milhares de pessoas ainda se reúnem ali, fascinadas pelo modo como o sol nasce exatamente alinhado entre as pedras. Stonehenge é um enigma cravado na paisagem britânica. Entre as nuvens e montanhas dos Andes, esconde-se Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Construída no século XV, seus muros de pedra foram encaixados com tanta perfeição que resistem até hoje a terremotos devastadores. Nenhuma argamassa, nenhum cimento, apenas blocos que parecem dançar em equilíbrio. Mas por que Machu Picchu foi erguida em um lugar tão remoto, quase inacessível? Para ser um santuário espiritual, um refúgio real, ou talvez um centro de observação astronômica? Redescoberta apenas em 1911, a cidade ainda guarda corredores, templos e terraços que parecem esconder respostas. No coração da selva cambojana, ergue-se Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo. Construído no século XII, é tão vasto que parece uma cidade inteira feita de pedra. Seus corredores intermináveis, suas torres e suas paredes cobertas de esculturas contam histórias de deuses e reis. Angkor Wat foi planejado com alinhamentos perfeitos ao Sol e às estrelas. Para muitos, ele não é apenas um templo, mas um mapa cósmico em pedra. Quem caminha por suas ruínas sente que está dentro de um labirinto sagrado. No deserto árido do sul do Peru, surgem desenhos gigantescos gravados na terra. As linhas de Nazca, figuras de animais, formas geométricas, até silhuetas humanas, só podem ser vistas do alto. Foram criadas há mais de 1.500 anos, muito antes da existência de aviões. Qual era seu propósito? Algumas linhas se alinham com o solstício, outras parecem apontar para constelações. O mais intrigante é que os desenhos só sobreviveram porque o deserto quase nunca chove. É como se a natureza tivesse decidido guardar esse segredo. Mistério ou mensagem? Cada sobrevoo renova a pergunta. Debaixo da terra da Capadócia, encontra-se um mundo escondido. A cidade subterrânea de Derinkuyu, escavada há milhares de anos,
Possui até 18 andares abaixo do solo. Ali, podiam viver até 20.000 pessoas, com escolas, igrejas e armazéns, e até sistemas de ventilação avançados. Mas quem a construiu? E por quê? Refúgio contra invasores, epidemias ou algo mais assustador? Caminhar por seus túneis é como atravessar um segredo que a humanidade quase esqueceu. No meio do Oceano Pacífico, uma ilha isolada guarda gigantes de pedra com semblantes enigmáticos. São os Moais da Ilha de Páscoa. Esculpidos entre os séculos 13 e 16, alguns chegam a 10 metros e pesam mais de 80 toneladas. Como foram transportados? Lendas dizem que andavam. Arqueólogos apresentam hipóteses, mas ainda há dúvidas. Muitos moais escondem corpos inteiros enterrados sob a terra. O que vemos pode ser só parte do mistério. A ilha lembra que, às vezes, o maior segredo está à vista de todos. Entre desfiladeiros estreitos e rochas vermelhas, ergue-se Petra, a cidade esculpida na pedra. Conhecida como a Cidade Rosa, era um centro comercial poderoso do mundo antigo. Suas fachadas monumentais impressionam até hoje, talhadas com perfeição na rocha. Mas Petra guarda segredos. Como uma cidade tão grandiosa desapareceu e foi esquecida por séculos? Seus templos e tumbas escondem corredores ainda não explorados. Caminhar por Petra é como entrar em uma cidade fantasma que sussurra histórias não reveladas. Mais antiga que Stonehenge, mais misteriosa que as pirâmides, Göbekli Tepe tem 12.000 anos. Colunas gigantes, dispostas em círculos, decoradas com animais e símbolos, foram erguidas por povos que ainda não tinham desenvolvido agricultura. Como caçadores-coletores conseguiram isso? A descoberta nos anos 1990 mudou tudo o que sabíamos sobre a origem da civilização. O templo foi enterrado intencionalmente, milhares de anos depois, como se quisessem esconder algo de nós. Göbekli Tepe é talvez o maior mistério arqueológico já descoberto. Pouco conhecidos, mas igualmente fascinantes, os círculos de pedra da Senegâmbia reúnem milhares de blocos organizados em círculos perfeitos. São patrimônio da humanidade pela Unesco, mas ainda sabemos pouco sobre eles. Foram usados como cemitérios, monumentos astronômicos, símbolos de poder político? Ninguém sabe ao certo. Quem visita sente a mesma energia de lugares como Stonehenge, como se fossem portais esquecidos pelo tempo. Os círculos africanos lembram que a história da humanidade não se resume ao que os livros contam. Do deserto às selvas, das montanhas aos vales, essas construções são mais do que ruínas, são enigmas deixados por nossos antepassados. Elas desafiam nosso entendimento, questionam nossas certezas e nos fazem perceber que talvez ainda não conheçamos toda a história da humanidade. O que você acha? Essas obras são fruto apenas da engenhosidade humana ou escondem segredos que o tempo ainda não nos deixou decifrar? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais viagens pelo mistério, pela história e pelo desconhecido. Aqui, no Mundo Obscuro. Até o próximo mistério.